No reino demoníaco, Gomar e Degezo, o irmão mais novo de Shin, usam um monitor mágico para observar os eventos mais importantes da invasão da Terra pela organização de Babidi e Majin Buu. Durante essa observação, eles também descobrem a existência das esferas do dragão e dos poderosos guerreiros que habitam o planeta. Com as mortes de Dabura e Majin Buu, Gomar assume o trono como novo rei do reino demoníaco. No entanto, a celebração é interrompida pela chegada da doutora Arinsu, irmã de Degezo, que questiona o que poderia acontecer caso os responsáveis pela derrota de Majin Buu decidissem invadir o reino demoníaco. Após a saída da doutora, Gomar tem a ideia de usar as esferas do dragão da Terra para pedir a Shenlong que transformem todos os responsáveis pela derrota de Majin Buu em crianças, reduzindo drasticamente seus poderes. Para seu segundo desejo, ele decide obter o terceiro olho maligno, um artefato poderoso que concede ao portador um poder absoluto, mas que foi perdido durante o reinado do rei Aburá. Enquanto iniciam seus planos, eles não percebem que alguém próximo dali escutou toda a conversa. Fora do palácio do rei demônio, Gomar e Degezo se reúnem com Neva, um velho Namekuseidin responsável pela criação das esferas do dragão, do reino demoníaco, e dos Tamagami, os guardiões desses artefatos. Juntos, os três entram em uma nave espacial e se aproximam de uma enorme criatura que era semelhante a um peixe, que lhes permite viajar para o mundo exterior. Ao encontrarem outra pequena criatura, o trio segue rumo à Terra do Universo 7, onde descobrem que a doutora Arinsu já havia visitado o planeta anteriormente, mas por motivos desconhecidos. Enquanto isso, na Corporação Cápsula, Goku e os outros comemoram o 9º aniversário de Trunks. Durante a celebração, Goku percebe que Shin e Kibito não estão mais fundidos como Kibitokai. Eles explicam que, após Goku e Vegeta se separarem de Vegito dentro do corpo de Buu, descobriram que as entranhas da criatura produzem um tipo de gás capaz de anular os poderes dos brincos Potara. Para reverter sua fusão, pediram a Majin Buu que os absorvesse e os cuspissem novamente. Depois de comerem em excesso, Goku e Vegeta começam a lutar entre si para queimar as calorias extras. No Delucode, Dende e o Sr. Popo perceberam a chegada repentina de uma nave espacial. Assim que os habitantes do reino demoníaco desembarcaram, rapidamente notam Dende e revelam que são ancestrais da terra demoníaca. Gomar exige que as esferas de Namekusei sejam entregues a ele, mas Dende se recusa. Em resposta, Neva usa sua habilidade para não apenas invocar todas as esferas até sua localização, mas também transformá-las em objetos utilizáveis, já que elas estavam transformadas em pedra. Dende tenta intervir, mas é derrubado por Degezo pouco antes da invocação do Super Shenlong. Então, Gomar faz seu pedido ao dragão: transformar todos aqueles que lutaram contra Majin Buu, bem como seus amigos, em crianças e bebês. O desejo é concedido, e todos na Corporação Cápsula, assim como Goku e Vegeta, começam a sentir mudanças drásticas em seus corpos, enquanto são transformados em crianças. No entanto, Gomar é surpreendido ao perceber que não poderá fazer seu segundo pedido. Intrigado, ele questiona o Shenlong, que explica que esse privilégio é reservado apenas para aqueles que já usaram a esfera do dragão antes, enquanto os novatos têm apenas direito a um único desejo. Com isso, o dragão se despede, deixando Gomar furioso. Irritado, ele reclama que se soubesse dessa limitação, teria pedido antes que Shenlong ordenasse todos vocês que estão assistindo a deixar o like e se inscrever no canal.
Isso é muito importante, principalmente porque esse é apenas o primeiro vídeo do projeto de mais de 50 resumos de arcos e animes completos aqui no canal. Decidindo seguir em frente, Gomar resolve levar Dendê com ele, garantindo que as esferas não possam ser usadas novamente na Terra. Com seu plano em andamento, ele retorna ao reino demoníaco. Voltando para a Corporação Cápsula, após todos se assustarem ao perceberem sua transformação, Shin conta a Goku sobre uma presença que ele sentiu no Delucult. Para investigar, Kibito teletransporta instantaneamente Goku, Shin e Piccolo para lá, onde o Sr. Popo os informa que Dendê foi sequestrado por seres do reino demoníaco. Ele também revela que um dos sequestradores é Degezo, o irmão de Shin. Diante dessa situação, Goku decide resgatar Dendê o mais rápido possível. Shin então ordena que Kibito traga sua nave espacial de volta do mundo sagrado dos Kai, pois é o único meio disponível para viajar até o reino demoníaco. No entanto, ao examiná-la, Shin percebe que a máquina não liga mais. A nave simplesmente não está mais funcionando. Goku sugere que Bulma pode consertá-la e Kibito a teletransporta até lá, trazendo também Vegeta. Após inspecionar a nave, Bulma estima que o conserto levará cerca de 10 dias. 2 dias depois, Goku tenta se adaptar ao seu novo corpo, mas percebe que seu alcance de combate foi bastante reduzido. Para compensar essa limitação, ele decide buscar seu Power Poly, que ficou na casa do Kami. Mais tarde, naquela noite, enquanto aproveitam um belo e delicioso banquete, uma nave surge repentinamente e pousa. Um demônio desceu e se apresenta como Glório, solicitando que Goku o acompanhe até o reino demoníaco, para ajudá-lo a derrotar o rei Gomar. Intrigado, Shin questiona como Glório sabe sobre Goku. O demônio explica que servia ao rei do terceiro mundo demoníaco, que acompanhou a batalha de Goku contra Majin Buu e ordenou que Glório o procurasse. Shin decide se juntar à missão, e antes da decolagem, Bulma examina a nave de Glório para usá-la como referência, acelerando os reparos na nave de Shin. Vegeta também quer ir, mas é impedido pela capacidade limitada de assentos na nave. No entanto, Shin lembra que ele poderá se juntar a eles assim que Bulma concluir os concertos, o que deixa Vegeta menos estressado por não poder ir. Glório, Goku e Shin embarcam na nave e partem para seu primeiro destino, o planeta Batap, que serve como ponto de trânsito entre o mundo exterior e o reino demoníaco. Antes da chegada, Shin disfarça as orelhas de Goku para que ele possa se passar por um demônio, enquanto Glório fornece o número do PIN necessário para a passagem. No entanto, antes que Shin consiga entrar em contato com Kibito para compartilhar o número do PIN, o trio já é transportado. Dentro do ponto de retransmissão entre os dois reinos, Glório explica a Goku que o reino demoníaco é dividido em 3 mundos distintos e que eles irão viajar para o terceiro mundo demoníaco, o único ao qual ele tem acesso. Após mais uma transferência, Goku entra no reino demoníaco pela primeira vez. Ao observar o ambiente ao seu redor, Goku nota um túnel que conecta os 3 mundos, mas agora possui uma barreira impedindo a livre passagem entre eles. Além disso, ele também vê uma enorme estátua de Dabura, ilhas flutuantes além de uma flora e fauna peculiares. Sentindo a necessidade de respirar ar fresco, Goku pede para sair da nave e Glório logo pousa ali mesmo. Assim que desce, Goku percebe que seus movimentos estão mais lentos, o que Glório explica ser um efeito da alta densidade do ar local. E nisso, Shin revela que ele nunca esteve no terceiro mundo do reino demoníaco. Glório então comenta que, sendo um Blind, uma raça originária do segundo mundo,
Era esperado que alguém tão sofisticado como ele não tivesse motivos para viajar até lá. Antes que possam prosseguir, um grupo de bandidos armados com arco e flechas os ataca, mas Glório os espanta com sua arma. Na manhã seguinte, depois de deixar o hotel, o pequeno grupo vai até o avião de Glório, mas ele não está mais lá, com uma nota em seu lugar presa ao machado. Sem outra escolha, eles seguem a pé, pois voar é muito difícil devido ao ar ser muito pesado para voos de longa distância. Depois de chegar ao Mar das Trevas, eles decidem fazer uma curta viagem sobre ele pelo ar. De repente, uma besta alada surge e tenta devorar Goku, que consegue evitá-la e lidar com ela. Glório decide lidar com a besta sozinho, evitando suas bolas de fogo e chegando perto para dar um chute poderoso que envia a besta de volta ao mar. O trio então continua em frente até Goku sentir que uma emboscada estava sendo preparada. Um demônio gigante aparece de trás de uma pedra e tenta acertar Goku com um porrete, mas ele facilmente desvia e o derruba com um único chute. Depois, Glório questiona como Goku sabia que ele estava lá, ao que ele diz que sentiu seu Ki, um tipo invisível de energia e um conceito do qual Glório nunca tinha ouvido falar antes. Mais tarde, eles chegam a uma casa de chá e decidem fazer uma pausa. Glório pede ao dono um avião, embora ele não tenha um, e em vez disso, ele oferece uma semente do céu, que os levará na direção pretendida. Goku navega pelas mercadorias da loja, tendo interesse particular no Mad-Bugs, um conjunto de insetos diferentes que oferecem habilidades variadas, e pede a Glório para comprar um conjunto para ele. Na plataforma de embarque da Semente do Céu, o dono da loja trazem a Semente do Céu. Os três embarcam no veículo incomum e, depois que sua folha é puxada, eles são atirados para o ar. Sem meios de controle, o trio salta rapidamente no último segundo para não cair no mar. Caminhando, Goku pergunta sobre as esferas do dragão de Demon Helm, com Glório dizendo a eles que elas são protegidas por um dos três Tamagami. Goku então percebe que se eles tiverem essas esferas, eles poderiam desejar que todos fossem adultos novamente, o que Glório acha que é uma ideia que vale a pena tentar. Depois de ir para a próxima cidade, o grupo avista os moradores reunidos em frente a Gendarmerie, a polícia militar sobre o governo do rei Gomar. A Gendarmerie exige ofertas maiores dos moradores locais e ameaça roubar anos de suas vidas restantes se eles não conseguissem os pagar. Assim que Goku está prestes a intervir, uma figura mascarada se intromete e joga uma bomba ao Wasabi que não consegue causar o impacto necessário. Enquanto eles tentam fugir, a Gendarmerie os agarra, mas Goku entra no conflito e, usando seu bastão de poder, salva o indivíduo e elimina muitos policiais ou terroristas. Começando a causar muita cena, Goku, Glório e Shin fazem uma fuga rápida para os arredores da cidade, onde mais uma vez encontram um indivíduo mascarado que revela sua identidade. Pansy pergunta a Goku como ele é tão forte apesar de ser uma criança, e ele responde dizendo a ela que simplesmente treina. Os três começam a ir embora com Goku, acidentalmente deixando escapar que eles estão a caminho do castelo de Kadan. Então Pansy decide ir junto, apesar do pedido de Glório para que ela não o siga. Após trocar nomes, Pansy pergunta a Goku em que magia ele é bom, e demonstra sua habilidade de levantar uma pequena pedra, embora afirme que sua verdadeira especialidade é consertar máquinas. O pequeno grupo continua a conversar, enquanto pegam um atalho em sua jornada. Pansy revela que tem 82 anos, muito jovem para sua espécie que vive até 1000 anos, e para surpresa de Goku, que ela é realmente mais velha do que ele. Eventualmente, os quatro chegam ao castelo Kadan, onde Pansy se revela a princesa e filha do rei. Indo para dentro, eles se encontram com o rei, que fica irritado porque Glório apenas trouxe crianças,
quando lhe prometeram guerreiros fortes o suficiente para derrotar o grande Majin Buu. Shin explica que eles foram transformados em crianças por Gomar e que eles estão atualmente planejando adquirir as 3 esferas do dragão do Tamagami. Incapaz de realmente acreditar que Goku é tão poderoso quanto dizem, o rei o coloca em uma demonstração onde ele deve enfrentar seus soldados de uma vez só. Com pouco esforço e sem receber nenhum arranhão, Goku derruba a horda de soldados. Mais tarde naquela noite, os homens de Kadan carregam equipamentos no plano do reino demoníaco, que Kadan forneceu para que eles pudessem fazer sua viagem. Shin pergunta ao rei se há uma maneira de ajudar seus amigos a fazer a viagem para o reino demoníaco. O rei chama Ibis, que pede que ele vá e busque seus amigos e os traga. Pansy parece querer ir junto com Goku, pois ela deseja ver o Gomar ser derrotado. Embarcando na nave e se despedindo, Glório decola com uma viagem planejada de 4 dias até as esferas. No entanto, meros movimentos depois de ter decolado, o motor começa a falhar e a nave cai. Felizmente para o grupo não houve grandes danos, e eles só precisavam aliviar a carga do avião. Enquanto Goku sai para dar aquela cagadinha marota, Glório percebe um avião da Gendarmerie voando sobre suas cabeças. Os oficiais nele voam em direção a eles e perguntam ao grupo de que mundo eles são. Glório diz que é do primeiro, Shin diz que é do segundo, e Pansy relutantemente revela a coleira em seu pescoço, significando que ela é do terceiro mundo. Os oficiais perguntam se eles viram Goku, mas Glório diz que não. Satisfeitos, os oficiais saem assim que Goku retorna dos arbustos, com o avião totalmente funcional e o grupo continua voando. Quando a noite chega, Glório decide que é melhor para eles descansarem e ir para a caverna mais próxima. Goku adormece primeiro, enquanto o resto fica conversando. Pansy pergunta se Glório era realmente do primeiro mundo demoníaco, o que ele confirma, afirmando que foi contratado para trabalhar por lá. Shin então pergunta a Glório por que ele quer tanto derrotar o rei Gomar, com o mercenário respondendo que Gomar fez Majin Buu sofrer. Mais tarde, naquela noite, quando todos os outros adormeceram, Glório sai para contatar seu empregador, a doutora Arinzo. Ele a atualiza que as coisas estão dando certo e que eles devem chegar ao primeiro mundo demoníaco em apenas alguns dias. Arinzo solicita que Glório a contate se algo acontecer. No início da manhã, Shin e Glório são acordados por passos trêmulos. Goku e Pansy são acordados quando o Minotauro chega. E ele é um Minotauro, uma criatura gigante. Glório se oferece para enfrentar o Minotauro, mas Goku entra na conversa dizendo que lutará com ele. Glório acha que Goku está sendo arrogante, acreditando que ele é bem mais forte do que Goku. Goku e Glório acabam tendo sua própria luta de sparring, e então Goku aumenta a aposta, afirmando que lutará usando apenas um braço. A batalha começa, com Goku e Glório trocando golpes e desviando dos movimentos um do outro. Goku observa enquanto Glório levanta o dedo, e uma bola branca de energia emerge com um trovão roxo, começando a faiscar dela. Ele lança o ataque em Goku, enquanto ele apenas se esquiva, deixando uma cratera enorme no chão. Shin grita para Goku que ele deve lutar mais seriamente, e que ele quer ver o quão poderoso Glório realmente seria. Goku então concorda, e traz o Power Pole. Ele então voa em direção a Glório, desviando de todos os seus raios. O Power Pole se estende, atingindo o Glório no estômago e o mandando voar até atingir uma rocha. Glório responde, lançando um chicote elétrico que tira o Power Pole das mãos de Goku. Enquanto Glório carrega uma explosão ainda mais forte, Goku se transforma em sua forma Super Saiyajin. Glório então dispara sua explosão, mas Goku a bloqueia sem esforço com apenas um dedo, mostrando a superioridade de suas formas. Goku então se teletransporta para trás de Glório, colocando a mão atrás de suas costas, e isso é mais do que o suficiente para ele vencer. Glório desiste,
dando a vitória total para o Kakaroto. O Minotauro tenta fugir, mas Goku percebe, afirmando que ele está pronto para lutar agora. Intimidado, o Minotauro diz que já comeu uma fera na noite anterior e recua para dentro de uma caverna. De volta à Terra, Bulma termina de consertar o avião de Shin e Vegeta, Piccolo e Kibito se preparam para partir para o reino demoníaco. No entanto, os alarmes do avião disparam e ele cai de volta para o chão. Bulma olha para ver que algo deu errado com ele, percebendo que a nave precisa de um mineral específico para o conversor de energia da nave que não é nativo do planeta Terra. Quando as coisas parecem sem esperança, outro plano do reino demoníaco aparece. Ibi sai alegando que foi enviado por seu rei para buscá-los. Kibito fica para trás no mirante, enquanto Bulma, Vegeta e Piccolo vão para o reino demoníaco. Enquanto isso, Goku e os outros continuam sua jornada, quando são abordados pela Gendarmerie que exige que eles pousem a nave. Glório faz isso e Goku vai para trás para se esconder. O grupo então procura na esperança de encontrar o garoto, mas não consegue, pois ele usa a transmissão instantânea para aparecer atrás de Pansy e corre para se esconder nos arbustos. Apesar de não conseguir encontrar o Goku, o grupo ordena que Pansy vá junto com eles, suspeitando que ela seja o indivíduo mascarado que os atacou antes. Quando eles tentam forçá-la a ir com eles, Pansy dá um choque em um deles, fazendo com que os outros corram para atacar. Glório e Shin os afastam. No entanto, as naves da Gendarmerie atacam e danificam fortemente a nave de Glório. Depois que Glório, Shin e Goku derrotam quase todas as naves, eles avistam uma intacta por perto, que decidem roubar. Antes de embarcarem, Pansy expressa suas frustrações sobre o colar mágico em volta de seu pescoço e a razão pela qual eles puderam ser encontrados novamente. Shin ressalta que sua irmã é provavelmente a responsável por colocar o colar em todos os habitantes do terceiro mundo, e observa que, devido a ele também fazer parte da mesma raça, ele deve ser capaz de usar suas habilidades para removê-lo, o que ele logo faz. Pansy então fica extremamente grata e pergunta a ele seu nome original, o que ele responde ser Nahara, embora Goku prefira simplesmente chamá-lo de Supremo Kai. Algum tempo depois, eles chegam a uma pequena vila, onde o Tamagami está localizado. Goku vai até ele para vê-lo, sendo informado por Pansy que esse Tamagami, em particular, é conhecido como número 3. Antes de desafiá-lo, Goku decide comer e usar o banheiro primeiro. Se não fosse Goku, isso não aconteceria, mas como é? Enquanto come, Goku é informado mais ainda sobre o Tamagami, incluindo que ele foi desafiado anteriormente por Dabura, que não conseguiu derrotá-lo. Ansioso para lutar, Goku retorna de frente para o seu oponente, que pergunta se ele procura as esferas do dragão do reino demoníaco. Depois de confirmar que sim, os dois se preparam para se enfrentar. Após aceitar o desafio de Goku, o Tamagami número 3 não perde tempo em atacá-lo. Enquanto Goku usa seu bastão e o Tamagami usa seu martelo, os dois parecem estar em pé de igualdade, enquanto uma multidão corre para assistir à batalha. Após receber muita pressão das marteladas do Tamagami, Goku se transforma em um Super Saiyajin e começa a quebrar a arma do Tamagami ao meio. Com seu oponente agora desarmado, Goku guarda seu bastão de volta em sua bainha e os dois continuam sua batalha. Os dois ainda lutam em termos iguais, mas após acertar um Kamehameha como Super Saiyajin 2, o Tamagami se rende. No entanto, antes que ele seja capaz de reivindicar a esfera, o Tamagami o desafia para um jogo de conchas, e depois de embaralhar os copos, Goku percebe que o Tamagami jogou a sua esfera fora no final, vencendo o desafio. Enquanto a multidão comemora, Glório secretamente contata a doutora Arinso e conta a ela o que havia acontecido. Depois de embarcar novamente na nave,
o grupo de Goku começa a fazer seu caminho para viajar para o segundo mundo demoníaco. Enquanto isso, Gomá e Degezo revisam as filmagens da primeira batalha de Vegeta contra Majin Buu e notam a Doutora Arinso no fundo, coletando alguns resíduos de Buu depois que ele foi explodido em pedaços por Vegeta. Em outro lugar, a Doutora Arinso visita uma bruxa chamada Marba, que foi a responsável por criar Majin Buu a pedido de Babidi. Usando o fragmento de Majin Buu que a Doutora Arinso coletou, ela tenta fazer uma nova criatura para ela, uma que, ao contrário de Buu, pode ser controlada. Acreditando que seu trabalho está quase pronto, ela leva então o caldeirão para fora. A Doutora Arinso adiciona sua saliva para tornar a criatura leal e se gaba de que em breve derrubará Gomá para governar o reino dos demônios. E se ela falhar, seus peões estão coletando as esferas do dragão para garantir isso. De volta ao terceiro mundo demoníaco, Kadan contata Ibis, Bulma, Vegeta e Piccolo para contar sobre a vitória de Goku e para encontrá-los quando eles chegarem em alguns dias. Ficando exaustos a caminho do próximo destino, Shin sugere encontrar um lugar para acampar durante a noite, mas depois que Pansy reclama sobre querer um banho, Glório leva todas as esferas para longe dentro de um saco, e o grupo entra no hotel, onde são imediatamente observados por 2 bandidos. Goku tira seu chapéu devido a ele causar uma coceira em sua cabeça, mas mesmo que Pansy seja rápida em colocá-lo de volta, os bandidos logo percebem que ele é quem derrotou Tamagami número 3 e reivindicou uma esfera do dragão. Naquela noite, eles de repente ouvem uma comoção vinda do saguão e saem para ver o que estava acontecendo. Vendo que o grupo saiu do quarto, o bandido que virou lobisomem sinaliza para seu parceiro, que entra e rouba a esfera deles, antes de voar para longe. Felizmente, Pansy pensou em colocar um rastreador nele, permitindo que Goku encontrasse rapidamente os ladrões, perto de uma caverna acima. Goku pede a esfera de volta, mas eles decidem apenas fugir. Ele então consegue reivindicar a esfera de volta, com Glório chegando a tempo de usar seu Magical Thunder na forma de um chicote, que atinge os 2 bandidos antes que ele o jogue para longe. Na manhã seguinte, eles embarcam novamente na nave e decolam. Em outro lugar, Vegeta e os outros descobrem que sua nave foi roubada. Ibis aponta que os prováveis culpados são os bandidos que eles encontraram ontem à noite, em um clube, e que Vegeta rapidamente espantou depois de lhe dar problemas. Sem outra escolha a não ser esperar, Ibis sugere jogar um jogo de zumbi, indo para uma floresta próxima, onde os zumbis estão localizados, e tentar matar o máximo possível para determinar o vencedor. Como esperado, Bulma recusa, então percebe um globo ocular se movendo no cinto de Ibis, que ele diz ter encontrado nas montanhas há muito tempo. No primeiro mundo demoníaco, Degezo é informado de que aqueles que foram transformados em crianças na Terra entraram no reino demoníaco, para a grande fúria de Gomá. Pior ainda, ele descobre que um deles derrotou um dos Tamagami para ganhar a esfera do dragão dele. Gomá ordena que Degezo faça algo sobre a situação, desejando que ele tivesse usado seu desejo para pedir o terceiro olho maligno. Goku e seus companheiros finalmente se encontram com um grupo de Vegeta, mas não conseguem levá-los com eles devido ao espaço limitado da nave. Pansy diz a eles que entrará em contato com seu pai e fará com que entreguem outra nave. E então começam a partir para o segundo mundo demoníaco. Depois que eles decolam, os bandidos do clube e os responsáveis por roubar a nave de Ibis aparecem, querendo vingança pelas ações de Vegeta, e trazem vários de seus amigos com eles. Vegeta derrota o grupo mais uma vez com Piccolo, também se envolvendo no combate. Um bandido ferido revela a localização da nave roubada, que por acaso está bem próxima deles. Enquanto isso, Marba, quase terminando seu trabalho,
adiciona uma semente de Saibamen à sua mistura. Adicionando o toque final, os líquidos verdes começam a se formar fora do caldeirão, formando um novo ser que ela chama de Majin Buu. A partir daqui o vídeo fica meio suspeito, mas são os nomes que o Japão dá para os personagens. Meu trabalho aqui é só resumir e contar os fatos. A doutora Arinso imediatamente lhe dará a ordem de derrotar o Tamagami número 1 e recuperar sua esfera do dragão, querendo ver se ele é pelo menos capaz de fazer isso. Caso contrário, toda a espera e treino serão em vão. Com uma única palavra, Majin Buu declara entendido. Eles vão para o primeiro mundo demoníaco, onde Majin Buu desafia o Tamagami número 1 para uma batalha para reivindicar sua esfera. Quando os dois começam a lutar, Majin Buu usa alguns movimentos não convencionais, embora por mais que tente, ele não consegue ganhar vantagem na batalha. Incapaz de causar qualquer dano, mesmo depois de acertar uma onda de energia a queima-roupa. O Tamagami número 1 retalha com uma demonstração de velocidade que Majin Buu não consegue acompanhar e no final ele admite a derrota. Ele então pede desculpas à doutora Arinso, que fica desapontada com seu desempenho e o demite. Enquanto isso, tendo alcançado o Sir Wiper, Glório dá um número PIN, permitindo a viagem para o segundo mundo demoníaco. Sem o fardo do ar ser pesado, ao contrário do mundo anterior, a nave é capaz de se mover mais rápida do que antes, e Glório diz que eles devem chegar ao Tamagami número 2 em breve. De repente, 5 naves pilotadas pela Gendarmerie aparecem por trás e começam a atirar sem qualquer aviso prévio. Glório tenta atirar de volta, mas não está acostumado a combate aéreo, então, a pedido de Goku, ele abre as portas do fundo para ele. Usando seu confiável bastão e seus ataques de Ki, Goku prossegue para derrubar todas as naves. Após embarcarem novamente na nave, eles são atacados por um Kraken, que usando um de seus tentáculos, agarra a nave e começa a esmagá-la. O grupo corre para fora da parte de trás da nave para sua segurança, mas Pansy volta urgentemente a bordo dela, após perceber que ela esqueceu a esfera do dragão. No entanto, após a nave ser esmagada ainda mais, Pansy fica presa e incapaz de escapar, então Goku corre de volta para salvá-la, bem a tempo antes que a nave seja engolida por inteiro. Satisfeito com sua nova refeição, o Crack volta para as profundezas do oceano. Tendo que fazer o seu caminho de nave e sabendo que o grupo de Vegeta deve chegar em breve, eles decidem ir e esperar por sua chegada no Namek, do Reino Demoníaco, que se assemelha ao que Goku está familiarizado, mas agora está completamente abandonado. Sentindo que Goku chegou, Goku se teletransporta para ele, bem a tempo de dar um aviso sobre os Krakens no mar e os traz para Namek. Ao pisar lá, Piccolo observa seus arredores, achando o lugar familiar, embora tenha sido seu pai que viveu por ali. Depois de ouvir como os Namekuseidins escaparam para o mundo exterior, devido a serem tratados como escravos, Bulma pergunta a Shin por que ele deixou o reino demoníaco. Então ele explica sua história. Há muito tempo atrás, um bom rei demônio supremo ordenou que Rimos criasse o multiverso. Quando os Majin começaram a deixar o reino demoníaco para mudar e viver lá, Rimos escolheu membros selecionados dos Glindes para vigiá-los como o Supremo Kai. O tempo passou e um eventual sucessor, Aburá, com medo de ameaças de fora, colocou limitações. E com isso, viagens livres entre os reinos. Muitos dos Glind, incluindo Shin, se revoltaram contra ele e escaparam do segundo mundo demoníaco e se mudaram para o planeta Kaishin. Pouco depois, Shin foi nomeado como um Supremo Kai. Quando Bulma aponta que isso significa que sua raça um dia se extinguirá, Shin confirma,
e o grupo embarca na nave agora apertada com planos de decolar. Pansy então vê um velho Namekusei Jeans indo em direção a eles. O grupo sai da nave para cumprimentá-lo e Piccolo o reconhece como Neva, enquanto Neva descobre que aquele que está falando com ele o lembra de Katas, o pai de Piccolo. Piccolo pergunta sobre suas ações no Mirante e Neva diz que estava seguindo as ordens de Gomar, e embora soubesse que Dende seria levado, ele também sabia que não seria morto. Goku diz a Neva que eles estão tentando reunir as esferas do dragão, que agora estão com os Tamagami, para que possam ser transformados novamente em adultos. Neva então pede para ser levado com eles, pois um desejo não pode ser concedido a menos que seja pedido em Namekusei Jeans. Então eles concordam. Depois de embarcar mais uma vez na nave, o grupo descobre que Neva ficou para trás para manter o planeta seguro para quando sua raça retornasse. Além disso, ele explica que as esferas do dragão foram originalmente criadas como uma recompensa pelos esforços de seus companheiros Namekusei Jeans, mas com o tempo, pessoas más começaram a usá-las para propósitos mais tolos. Então ele criou os Tamagami para que elas não pudessem ser obtidas tão facilmente. Vegeta então afirma que ele será o único a lutar contra o Tamagami número 2, para a frustração de Goku, e algum tempo depois eles chegam ao seu local. Vegeta se aproxima e desafia o Tamagami número 2, mas é surpreendido quando ele o rejeita devido à sua estatura infantil. Mas ao avistar seu criador Neva à distância, ele percebe que o pedido foi feito seriamente e obedece. Os dois começam sua batalha com Vegeta capaz de se manter firme, embora o Tamagami não sofra nenhum dano notável. O Tamagami número 2 dispara um Sword Blast que joga Vegeta no oceano, onde um Crack se aproxima rapidamente e tenta o atacar. Vegeta consegue escapar da besta e volta para o ar, mas logo é atingido pelo Tamagami, assim como o Crack emerge das águas e quase engole o Saiyajin por inteiro. Vegeta se transforma em um Super Saiyajin para continuar lutando contra o Tamagami, enquanto o Kraken ainda continua tentando fazer a refeição dele. Eventualmente, o Kraken é capaz de prender Vegeta dentro de sua boca, mas depois de se transformar em um Super Saiyajin 2, ele é capaz de se libertar. O Kraken então desiste e volta para o mar. Enquanto Vegeta se envolve em uma batalha intensa com o Tamagami, Neva fornece à sua criação algum poder adicional. Com o poder do Tamagami tendo crescido significativamente, ele é capaz de derrubar Vegeta de volta à sua forma base. Vegeta se fortalece mais uma vez e dessa vez aproveitando a transformação Super Saiyajin 3, para a surpresa de Goku. Com esse aumento de poder, o poder de Vegeta supera em muito o de seu oponente e logo ele domina a batalha. Depois de disparar um ataque, o Tamagami é empurrado para trás, mas é capaz de desviar, e Vegeta acerta um soco com força suficiente para que ele desista. Para o desafio final, o Tamagami número 2 pede a Vegeta para resolver um enigma, e inesperadamente ele acerta. Por seus esforços, ele é premiado com a esfera do dragão de 2 estrelas. Tendo agora ganhado 2 das 3 esferas necessárias, o grupo embarca na nave com a intenção de viajar para o primeiro mundo demoníaco para obter a última esfera final e também salvar Dende. Em outro lugar, após o fracasso de Majin Buu em derrotar Tamagami número 1, Dr. Arinso volta para visitar Marba. Elas fazem outra tentativa de criar um Majin poderoso, dessa vez usando o restante da essência de Majin Buu e a semente final de Saibamen, que elas colocam no fundo do caldeirão dessa vez. Esse novo ser, chamado Majin Buu, é formado e imediatamente exige que ele receba chocolate. Depois de receber um pouco, Majin Buu pergunta a Dr. Arinso o que ele deve fazer, sendo informado que ela quer que ele lute contra o Tamagami número 1. Eles então vão para sua localização,
onde Majin Buu desafia ele para um combate imediatamente. Quando a luta começa, fica claro que Majin Buu é um oponente mais formidável do que Majin Buu havia sido antes, ainda usando alguns movimentos estranhos e imprevisíveis, mas em velocidades maiores e com mais sucesso. No entanto, ele para de repente no meio da batalha por querer um pouco de chocolate. Sem acreditar no que estava acontecendo, Majin Buu rapidamente corre de volta para a loja para comprar um pouco, enquanto Buu tenta evitar os ataques implacáveis do Tamagami. Ele retorna e rapidamente joga um chocolate para Buu, que o come inteiro, revigorando e fazendo com que ele agora lute mais forte do que antes. Após outra troca, o Tamagami finalmente é derrotado, com Buu tendo conquistado essa vitória. O Tamagami número 1 oferece um desafio final, um teste de aritmética mental. Exibindo números crescentes em rápida sucessão, Buu é desafiado a responder o valor que somam todos os números. Majin Buu, sabendo a resposta, sussurra que o repete de volta para o Tamagami. O número 1 então parabeniza pela resposta correta e lhe fornece a esfera do dragão que estava sob sua proteção. Com Goku e seus companheiros tendo agora também obtido a esfera de 2 estrelas, Gomar entra em pânico e ordena que Dengetsu desabilite o Sir Warped para que eles não consigam viajar para o primeiro mundo demoníaco. E mesmo sendo contra, Dengetsu não tem outra escolha e obedece à ordem de Gomar. Enquanto isso, no segundo mundo demoníaco, a nave do reino demoníaco que transportava ambas as partes sofre problemas no motor e cai em um planeta abaixo. Enquanto Bulma e Pansy trabalham no conserto da nave, o resto do grupo dá uma olhada fora delas. Só então Neva percebe onde eles acabaram, o Mega, lar do planeta Megat. Mega é conhecido por ser o segundo planeta mais perigoso de todo o reino demoníaco. Um planeta onde tudo é extremamente grande em tamanho, e até mesmo o Rei Demônio Supremo não ousa entrar. Em outro lugar, Glório contata a Doutora Arinzo, em particular para informá-la que eles obtiveram a segunda esfera do dragão, o que significa que a Doutora Arinzo agora tem o conjunto completo. Quando Goku sai para explorar, ele é atacado por uma horda de hamsters gigantes, e o bando ataca enquanto Goku, Vegeta, Piccolo e Glório tentam afastá-los. No entanto, quando alguns passos começam a sacudir a terra embaixo, os hamsters ficam nervosos e fogem do lugar. Eles descobrem que pertence a uma criança Megat, um ser gigante que alcança centenas de metros de altura. No caminho da escola para casa, a criança se senta e começa a comer, quando é acompanhada por um cachorro que os fareja. Bulma e Pansy partem para terminar os reparos na nave, enquanto Goku faz o possível para escapar do cachorro gigante. No entanto, ele os encontra, e eles são encarregados de tentar mantê-lo longe da nave, para que ela não seja destruída. Quando Goku acidentalmente voa para o cachorro, ele é abordado por vários carrapatos gigantes. Depois de também lutar contra eles, o cachorro então vê o brilho do Magilite da aeronave e corre animadamente em direção a ele, passando por todos e quase atacando se não fosse pelo Kamehameha de Goku, que manda ele para longe. Bulma e Pansy terminam os reparos da nave e planejam decolar, mas a comoção faz com que a criança perceba e vá até eles. Ela então vê a nave no ar e tenta acertá-la, mas Goku consegue ajudar eles na fuga. O avião é salvo, mas Goku é dominado e cai na mochila escolar da criança. Ela então remove uma régua e tenta novamente atingir a nave, mas Goku salta da bolsa como um Super Saiyajin e o detém com seu bastão. Goku salva a aeronave, mas é dominado mais uma vez, desviando por pouco de uma forte pisada que acabaria com ele ali mesmo. Goku e os outros então embarcam na aeronave e deixam o planeta. Quando Neva diz a eles que os Megat adultos são ainda mais assustadores, Goku pergunta por que eles não se tornam um rei demônio supremo, mas Shin explica que os Megat são geralmente uma raça descontraída e não interessada nesses assuntos. Por curiosidade, Vegeta pergunta qual que é o lugar mais perigoso do reino demoníaco,
A resposta é Giga, onde vivem seres ainda maiores conhecidos como Gigates. Ao chegarem, eles descobrem que o sistema não está mais operacional. Neva percebe que Gomar deve ter emitido a ordem para que o Sir Viper fosse desligado. Então, sem outra escolha, ele profere um feitiço que remove a barreira que cerca o túnel. Impressionado com suas habilidades, Piccolo pergunta se Neva foi quem conjurou a barreira originalmente. Ele confirma que fez isso, explicando que o segundo mundo demoníaco costumava estar em caos por causa de criaturas vindas do terceiro mundo, ou arrogantes vindo dos primeiro mundo, sendo essa uma das razões pelas quais os Namekuseidins partiram para o mundo exterior. Enquanto isso, no palácio do Rei Demônio, Gomar se encontra com a força Gendarmerie, aquele pequeno grupo de demônios de elite. Após uma chegada chamativa, Gomar explica a eles que um bando de inimigos provavelmente está vindo em sua direção, vindos do segundo reino demoníaco, e por isso eles foram convocados para agir como uma forma de defesa, caso os inimigos realmente cheguem até lá. Depois de se despedir, a Gendarmerie segue para a loja de conveniência, onde encontram Majin Buu e Majin Dou. Tendo entrado no túnel do reino demoníaco a caminho do primeiro mundo, Glório perde o controle de sua nave. Eles decidem abandoná-la e fazer uma saída rápida no momento em que ela cai no chão abaixo. Dois membros da Gendarmerie notam a aeronave caída e logo depois o bando de forasteiros caindo do céu, e então contatam Degezo, que rapidamente passa a notícia para Gomar. Gomar ordena um ataque e antes mesmo de Goku e seu grupo tocarem o chão, se veem tendo encontrado outro problema, enquanto a força corre em direção a eles. A Gendarmerie ataca seus inimigos tanto a pé quanto em aeronaves, enquanto o grupo se protege atrás de algumas rochas. Eles tentam se defender do ataque, enquanto são cercados por todos os lados, com Goku sendo atingido e incapacitado, mas apenas por um breve momento. Goku derruba as aeronaves com seu bastão, mas os soldados simplesmente continuam chegando. Vegeta também derrota vários inimigos, até ser derrubado com Goku, chegando para curá-lo usando uma de suas Mad Bugs restantes, que o Vegeta come. Só lembrando que essas Mad Bugs são tipo a semente dos deuses, só que do reino demoníaco. De volta à força total, Vegeta e os outros lutam, derrotando vários inimigos e fazendo com que a Gendarmerie faça uma retirada. Enquanto Gomar e Degezo monitoram os eventos atuais no Palácio do Rei Demônio, eles notam que Ibis está atualmente na posse do terceiro olho maligno, localizado na fivela de seu cinto. E então Gomar ordena que Degezo encontre uma maneira de recuperá-lo. Indo em direção ao palácio no distrito de Oparu, o grupo de Goku é atacado por outro grande grupo de soldados da Gendarmerie. Enquanto eles se defendem do ataque, um demônio usando o grande chapéu se aproxima de Ibis e se oferece para lhe dar um beijo em troca do olho. Ele se recusa e em vez disso pede o chapéu dela. Embora se sinta insultada por ter sido rejeitada tão rapidamente, ela logo obedece e recupera o terceiro olho demoníaco. Goku, Vegeta e Piccolo derrotam vários soldados, até que alguns tanques começam a chegar. Com seu poder de fogo impressionante, eles causam problemas para os Saiyajins, até que inesperadamente encontra a assistência da Força Kadan, que chega em um avião dos céus, jogando bombas nos tanques e os explodindo. Trabalhando juntos, eles eliminam os membros restantes da Gendarmerie. Goku agradece a Kadan pela ajuda, enquanto os dois sorriem. Goku então agradece ele pela ajuda, enquanto os dois sorriem um para o outro. Tendo derrotado a maior parte do exército da Gendarmerie, Goku e seus aliados decidem que seu próximo passo deve ser resgatar Dendê e seguir em direção ao Palácio do Rei Demônio. Do lado de fora dos portões do palácio, eles se deparam com a força da Gendarmerie e após uma introdução extravagante, Vegeta decide que ele irá enfrentá-lo sozinho. Apesar de sua confiança e variedade de armas, Vegeta derrota todos, sem um mínimo de esforço, e os membros são amarrados. Depois disso, Goku, Vegeta, Piccolo e Shin
entram no palácio, enquanto os outros esperam do lado de fora. No entanto, Pansy tem um sentimento curioso e depois entra no castelo também. Enquanto isso, Degezo pega Dendê, o levando para uma aeronave que ele estava preparando para partir, mas antes disso, Goku e seus amigos chegam. Puxando uma arma, Degezo aponta para Dendê para fazer eles pararem. Ele admite que está se esforçando para se tornar o próximo Rei Demônio Supremo e tenta embarcar na nave, mas Pansy, que havia chegado e se escondido, o ataca. Ele interrompe seu ataque, mas é inesperadamente atingido pelo chapéu de Ibis. Incapacitado, Piccolo derruba Degezo enquanto Pansy pega Dendê. Glório é revelado como aquele que jogou o chapéu, tendo também seguido os outros para o palácio junto com Ibis. Degezo é amarrado e levado para fora do castelo, onde é escoltado por membros da Força Kadan. Tendo salvado Dendê, o grupo decide ir em direção ao Tamagami final para adquirir sua esfera e voltarem a ser adultos antes de enfrentar Gomá. Ao chegar ao Tamagami número 1, Goku se adianta para desafiá-lo, mas logo descobre que sua esfera já foi tomada. Só então, a Doutora Arinso junto com Majin Buu e Majin Buu, segurando a última esfera, chegam à praça. Ao mesmo tempo, o demônio que adquiriu o terceiro olho maligno de Ibis também é encontrado no palácio. Ele encontra Gomá momentos depois de testemunhar a traição de Degezo e fica ansioso ao ver o olho. Gomá luta para remover o olho do cinto, mas depois de ir ao banheiro, ele retorna com um desentupidor e o remove com sucesso. Quando o demônio começa a sair com sua recompensa, Gomá pede que ele coloque o olho em sua testa, o que ela faz mesmo contra a sua vontade. Quando o olho é colocado no lugar, Gomá começa a assumir uma forma diferente à medida que cresce consideravelmente em tamanho e força. Ficando cara a cara com a Doutora Arinso e seus subordinados, Goku percebe que eles estão em posse da esfera de uma estrela. Shin dá um passo à frente e cumprimenta sua irmã, que ele não via há muito tempo. Explicando a razão pela qual eles estavam ali, Shin pede sua esfera para que eles possam fazer um desejo de se tornar adultos mais uma vez. A Doutora Arinso recusa, afirmando que ela tinha um desejo próprio que ela quer fazer para se tornar a Suprema Rei Demônio. Ela propõe um desafio. Um de seus subordinados iria lutar contra um deles, com um vencedor então reivindicando todas as 3 esferas do dragão. Goku concorda com o desafio, embora Vegeta queria jogar pedra, papel, tesoura para decidir. No entanto, sendo que Vegeta lutou recentemente com Tamagami número 2, Goku insiste que é sua vez e Vegeta cede após a interjeição de Bulma. Enquanto Goku se prepara, Majin Buu corre para lutar, mas a Doutora Arinso seleciona Majin Buu como seu representante. Os dois começam a lutar, com Majin Buu usando suas habilidades únicas como um Majin, enquanto Goku usa seu bastão. No entanto, conforme a luta continua, Goku se vê ficando para trás. Então ele se iguala a Majin Buu ao se transformar em um Super Saiyajin. Agora muito mais equilibrados, os dois lutam por um tempo, antes de serem interrompidos por Gomá, que emerge do castelo. Tendo agora obtido o terceiro olho maligno, Gomá deseja testar sua nova força, encontrando seus inimigos. Usando seus poderes, ele invoca pedras de todo o castelo para se fundirem em um ponto, criando um anel flutuante no céu. Vegeta é o primeiro a atacar, embora seja dominado pela força bruta de Gomá. Mesmo depois de se transformar em um Super Saiyajin, seus ataques se mostram inúteis e ele é simplesmente jogado de lado. Testemunhando a força de Gomá, Goku sugere que todos ataquem juntos, enquanto ele é acompanhado por Piccolo, Shin e Glório. Mesmo trabalhando juntos, o grupo não encontra nenhuma abertura de ataque, pois Goku derruba a bolsa contendo os Mad Bugs durante toda a agitação. Bulma se aproxima da Doutora Arinso pedindo sua ajuda, e logo depois, Majin Buu e Majin Buu se juntam a ela. Da mesma forma, Neva se aproxima do Tamagami número 1, incitando-o a se juntar à luta também. Mesmo com todos eles lutando juntos,
Gomar ainda prova ter vantagem devido ao poder fornecido a ele pelo olho, até mesmo se defendendo de um ataque combinado de uma vez. Gomar consegue derrubar vários oponentes com seu contra-ataque, mas quando ele está prestes a fazer o mesmo com Goku, Majin Buu e Tamagami número 1 parecem atrasar o ataque. A oportunidade permite a Goku os preciosos segundos necessários para se transformar em seu estado mais forte, o Super Saiyajin 3. Goku recebe um aumento de poder para finalmente causar algum dano significativo em Gomar. Os dois continuam sua batalha épica, agora muito mais equilibrada do que antes, e Majin Buu e Tamagami número 1 se juntaram ao combate. Percebendo o aumento do poder em Goku, Majin Buu corre para comprar um biscoito gigante que ele joga na direção ao seu camarada Majin. Ao comê-lo, Buu recebe um aumento de poder. Usando mimetismo, Majin Buu assume uma forma semelhante ao Super Saiyajin 3 de Goku e junto a ele, eles são capazes de pressionar Gomar, colocando-o em desvantagem pela primeira vez. No entanto, o poder de Buu acaba rapidamente e ele é logo retirado da batalha. Goku continua lutando, agora ao lado de Tamagami número 1, mas depois que Gomar libera mais poder, ambos caem com Goku levando uma surra. Confiante sobre sua vitória, Gomar voa e aumenta uma explosão poderosa, em preparação para eliminar todos de uma vez. Ao fazer isso, Neva se aproxima de Goku, que estava caído, e usando sua magia extrai a força de Goku, fazendo-o assumir uma forma nova, que ele nunca havia usada antes. Mais notável, porém, a forma faz com que a força de Goku aumente significativamente, enquanto ele defende o ataque de Gomar com facilidade. Os dois continuam de onde pararam, com Goku agora sendo capaz de igualar a força ainda maior de Gomar, enquanto ele acerta golpes que causam danos. Depois de algum tempo, os outros, menos Vegeta que ainda estava ferido, juntam-se novamente à batalha. Depois de mais algumas lutas intensas, e apesar de seus melhores esforços, eles caem novamente, mas dão a Goku a chance de energizar um Kamehameha. Antes que ele seja capaz de lançá-lo, Gomar ataca e por um breve momento nocauteia Goku, mas ele volta a si para liberá-lo. Gomar não está acabado, pois seu terceiro olho maligno lhe concede ainda mais poder, fazendo-o assumir um estado gigantesco que supera completamente os outros. Nesse ponto, por mais que ele tente, até mesmo a força de Goku não é páreo para Gomar, cujo poder logo é drenado dele quando ele retorna à sua forma base. Enquanto isso, a Doutora Arinzo contata Glório e pede para ele reunir as 3 esferas e trazê-las para ela. Depois de fazer isso, Glório invoca o dragão, uma entidade enorme parecida com Porunga, exceto que é vermelha e de tal tamanho que até Gomar só mede o tamanho de sua mão. Vendo o dragão, Gomar corre até ele e tenta um ataque, mas é facilmente jogado para longe. Doutora Arinzo empurra Glório a fazer o desejo de que ela se torne o próximo Rei Supremo, com um maior poder mágico, e depois de mais excitação, Glório começa a fazer o seu desejo. Goku, Vegeta e os outros são restaurados à sua idade normal, enquanto o dragão se despede e desaparece junto com as esferas. De volta ao normal, Goku sugere que eles lutem um de cada vez, com Vegeta querendo ir primeiro, sendo que Goku já havia lutado com Majin Buu em sua vez. Enquanto Vegeta começa sua luta com Gomar, Glório pede desculpas à Doutora Arinzo por traí-la. Ela o repreende e diz para ele ir embora, mas antes de fazer isso, Glório agradece a ela por tudo que ela fez e corre em direção aos outros. No entanto, Glório fica hesitante ao se aproximar, devido a ter escondido sua associação com a Doutora Arinzo e seu verdadeiro objetivo. Pansy, no entanto, corre alegremente até ele, o puxando para frente enquanto os outros agradecem, incluindo Goku, que o chama pelo nome correto pela primeira vez. Enquanto evita os ataques de Gomar, Vegeta se acostuma com seu corpo adulto, transformando-se primeiro em Super Saiyajin e depois em um Super Saiyajin 3. Vegeta dá um soco forte em Gomar em sua barriga, seguindo com uma enxurrada de ataques implacáveis, para os quais o demônio não tem uma resposta.
No entanto, o terceiro olho maligno restaura Gomar enquanto ele se levanta e continua a luta. Gomar dispara uma onda de energia para contra-atacar, criando uma poderosa luta de raios na qual Vegeta prevalece. Gomar, no entanto, é rapidamente restaurado em condições perfeitas e aparece diante de Vegeta em um instante, dizendo a ele que não importa quantas vezes ele seja atingido, isso não fará diferença. Tendo agora usado a maior parte de sua energia, Vegeta continua lutando, embora seu tempo como um Super Saiyajin 3 comece a se esgotar. Observando isso, a Doutora Arinzo tem uma revelação e ordena que Majin Buu vá e recupere o livro de itens mágicos. Ele retorna e ajuda lendo rapidamente o livro, encontrando a página desejada contendo informações sobre o terceiro olho maligno. Os dois se aproximam de Goku e dos outros, contando a ele sobre sua fraqueza. Se Gomar puder ser atingido na parte de trás da cabeça 3 vezes seguidas, o olho será removido de seu usuário. Goku sugere que ele lute contra Gomar, enquanto Piccolo espera por uma abertura. Depois de acertar um combo cruel em Vegeta, sua forma Super Saiyajin 3 acaba e Goku logo chega para assumir a batalha. Vegeta se recusa e continua lutando sozinho, mas Bulma grita para ele dizendo para deixar outra pessoa assumir a batalha, ou então ela nunca mais tomará banho com ele. Vegeta imediatamente sai da luta, para surpresa de todos. Um banho é a fraqueza do príncipe cruel dos Saiyajins. O próximo é Goku, que se transforma em seus estados Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3. No entanto, Goku tem mais um truque na manga e começa a se fortalecer mais uma vez, tirando sua blusa e surgindo com o tão esperado Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 A rodada final é decidida, enquanto Goku e Gomar dão seus últimos socos um ao outro, e seus ataques também se chocam. Goku consegue aplicar um último Kamehameha no momento em que Gomar aplica outro ataque, mas o ataque de Goku prova ser mais poderoso, pois ele faz um buraco no peito de Gomar, além de abrir outro buraco entre os 3 reinos demoníacos. Gomar fica enfraquecido e Piccolo acerta na nuca, mas pouco antes de dar o terceiro golpe, ele é atingido pelo rei. Majin Buu vê suas chances de dar os 3 socos na nuca com seu livro e consegue arrancar o terceiro olho de sua cabeça, derrotando o Rei Demônio e salvando o dia também. No entanto, no momento em que o terceiro olho cai no chão, ele é destruído para sempre por Glório, que o pisa. Após a batalha, Gomar é amarrado em uma gosma roxa, enquanto Arinzo traz Marba. Ela traz Deguezo para receber sua punição também. Depois disso, eles perguntam quem será o Rei Demônio do Primeiro Mundo. Eles perguntam a Arinzo se ela quer ser a rainha, mas ela recusa. Então Neva explica que quem derrotar o Rei Demônio deve tomar o seu lugar. O que significa que Majin Buu, sendo aquele que deu o golpe final em Gomar, é o novo rei. Então ele declara Arinzo seu vice-rei demônio, e Majin Buu, o rei Kadan, Neva, Glório, Marba e finalmente Ibis como seus ministros. Após retornar ao castelo de Kadan, Panzi dá ao Magilite a Bulma, enquanto em outro lugar, Neva pergunta a Dende e Piccolo se eles gostariam de ficar no reino demoníaco, mas eles recusam devido aos seus deveres no planeta Terra. Enquanto isso, Vegeta fica irritado, porque Goku escondeu uma transformação secreta dele. Goku diz a ele que depois da batalha contra Kid Buu, ele treinou muito para obter a forma, mas não tinha certeza se realmente funcionaria ou não. Kadan então se aproxima de Goku, apontando que desde que ele abriu um buraco nos mundos,
o ar ficou muito mais leve no terceiro e agradece por tudo que ele fez. Todos eles então se despedem, enquanto Glório e Pansy começam a levá-los de volta para casa na nave. No caminho, Goku pergunta a Glório se ele poderia levá-lo de volta à loja, onde eles conseguiram os Mad Bugs. Na loja, Pansy se depara com um jarro empoeirado, contendo nada menos que mais 2 olhos malignos. A dona da loja explica que ela tinha 3 originais, um dos quais foi vendido há muito tempo, mas não os 2 restantes por serem muito caros. Ela se oferece para dar um desconto a eles, enquanto todos olham em choque. E assim terminamos o anime de Dragon Ball Daima. Espero que tenham gostado do resumo. Algumas palavras e pronúncias podem estar erradas, mas relevem. É o primeiro vídeo de Dragon Ball que faço aqui no canal, e ainda foi um resumo de mais de 1 hora. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, se inscrever e compartilhar com um amigo fã de Dragon Ball. Eu tenho certeza que ele vai adorar ver o Goku atingindo a forma do Super Saiyajin 4. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.